Iniciei a gravação. A gente vai começar a nossa 15ª aula, né? Apesar de não ser o nosso 15º encontro, a gente deu uma avançada boa no conteúdo. E agora nós vamos começar a conversar sobre as contraindicações que a cannabis tem. Sim, cannabis tem contraindicações. Elas não são muitas. A gente vai esmiuçar cada uma delas a partir de agora. Mas a gente precisa entender o porquê que essas condições são contraindicação para cannabis e como elas vão ser particularmente importantes, principalmente no momento da anamnese. Eu preciso me lembrar de fazer uma anamnese muito completa. Vocês já viram um modelo de anamnese que abrange esse conteúdo aqui. E eu preciso sempre me manter sensível na anamnese para eu pescar os pacientes que não podem utilizar cannabis. Nossas referências, grande parte delas são em relação à gravidez e lactação, tá? A gente vai discutir um pouco desse assunto hoje e existem muitas evidências já para respaldar esse argumento que nós vamos trazer, tá? E nós vamos entender também um pouco de como a cannabis age em algumas doenças psiquiátricas, tá? Nossas evidências são essas e eu sugiro que vocês mergulhem a fundo nelas mais uma vez. A gente começou então a mergulhar dentro do universo da cannabis medicinal. Nós entendemos os potenciais terapêuticos, mas aí agora a gente precisa entender as pessoas que não vão poder cannabis. Antes de eu iniciar, né, a prescrição, eu preciso antes saber se esse paciente pode, se eu devo prescrever cannabis para ele ou não. E aí a gente precisa entender quando não indicar, que são as nossas contraindicações, relativas e absolutas. Primeiro a gente vai começar pelas absolutas, tá? Que elas são realmente mais importantes, enquanto vocês estão com um pouco mais de atenção aqui, a gente vai falar sobre elas. Para início de conversa, a gente vai falar sobre a esquizofrenia. É muito bem documentado, já é muito bem elucidado, que pessoas que sofrem de esquizofrenia ou que têm histórico familiar positivo para a esquizofrenia não devem consumir cannabis. E cannabis que eu digo aqui, THC, tá? Cannabis que a gente tem por aí na via fumada, no mercado negro, só tem THC e THC numa dosagem, numa concentração muito alta. Quanto mais THC, mais efeito psicoativo tem, tá? Então essas pessoas realmente são mais susceptíveis a piorarem ou a desenvolverem o seu primeiro episódio, tá? Ou piorarem a sua condição pré-existente. Então nós já sabemos muito bem que o THC não é indicado para essas pessoas. E a gente ainda não sabe responder qual que é o mecanismo por completo, porque a esquizofrenia é uma condição muito complexa, porém é fato bem conhecido que o THC piora os sintomas de ansiedade, taquicardia, paranoia, vozes e pensamentos intrusivos em pessoas com esquizofrenia. Também é teorizado que pessoas com histórico familiar positivo em primeiro grau têm maior predisposição a episódios esquizoides. Para estes é mandatório evitar o uso do THC, principalmente antes dos 21 anos de idade, que a gente lembra que o pico de incidência da esquizofrenia é na adolescência e na fase de adulto jovem. Então, para esses pacientes eu não posso perturbar o sistema nervoso central deles com cannabis, tá? Isso daí é muito sério e a gente já sabe muito bem. Só que agora a gente vai começar a ver os potenciais, tá? Nós já entendemos bem, tá? Pacientes com transtornos psicóticos têm maior tendência ao uso da maconha. Uma hipótese de causalidade reversa sugere que o diagnóstico de esquizofrenia prediz o início da cannabis. E aí, a gente ainda não sabe o que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Esses pacientes já teriam predisposição a um episódio esquizoide e a cannabis precipitou esse evento. Isso é realmente uma causalidade, a gente tem isso bem definido, só que esse indivíduo ele provavelmente teria esse episódio esquizoide em algum momento da vida dele. Obviamente foi predisposto pela cannabis, pelo alto nível de THC e também aqui pela via inalatória, tá? Que garante um kick mais alto, uma biodisponibilidade mais alta, tá? No entanto, faltam-nos informações sobre o seu mecanismo de ação. Entre os pacientes psicóticos e esquizofrênicos, 16% usam atualmente cannabis e 27% têm histórico de uso em sua vida. 16% dessas pessoas ainda usam cannabis
E aí a gente não sabe ainda se essas pessoas procuram cannabis para ficar funcional ou se ela procura cannabis para adicionar na disfuncionalidade dela, dentro do comportamento vicioso, né? Existe sim algumas pessoas que recorrem a cannabis para mudanças de comportamento. E alguns pacientes com transtornos esquizoides vão tolerar uma dose até um pouco alta de cannabis, tá? Mas esse grupo está muito mais susceptível a ter esse episódio paranoide, principalmente na via fumada, tá? Na via inalatória, a gente tem um risco muito maior para essas pessoas do que a própria via oral, e a gente vai começar a entender isso. A gente já viu um pouco na farmacologia e agora a gente vai aplicar um pouco na nossa prática. O impacto do THC e CBD na esquizofrenia, uma revisão sistemática, que concluiu que não há evidências suficientes de um efeito do THC ou do CBD nos sintomas de cognição e medidas de neuroimagem da função cerebral na esquizofrenia. Isso tanto para mais como para menos, tá? A pesquisa não apoia a recomendação de cannabis medicinal, THC ou CBD para o tratamento de pacientes com esquizofrenia. Realmente, não existiu nenhuma mudança estatística da intervenção, da não intervenção. Então, o pessoal não recomendou, obviamente, ainda mais por se tratar de algo que é sabidamente linkado, né, associado a um aumento de predisposição de eventos esquizoides. Então, a gente vai resumir que para a esquizofrenia, mais estudos ainda precisam ser feitos. A gente está discutindo o papel do CBD isolado na esquizofrenia e o seu papel de modulador de humor. E isso já são estudos já bem avançados, com um potencial terapêutico interessante, tá? Só que a gente ainda não tem nenhuma evidência robusta para apoiar o nosso argumento de utilizar CBD isolado como monoterapia, por exemplo, para transtornos de humor, principalmente na esquizofrenia. A gente tem uma adjuvância do CBD, tá? É um efeito que se soma aos efeitos dos moduladores de humor, tá? E nós ainda precisamos de um pouco mais de luz em cima dessa área para dizer como utilizar com segurança cannabis nesses pacientes, tá? O fato é, se a gente for pensar, tá? Se a gente for pensar mesmo, talvez não faça sentido utilizar, já que as medicações tradicionais já fazem o trabalho bem feito, tá certo? Mas se você for tentar num ambiente de pesquisa, obviamente, isso daí pode ser conduzido. E também existe a adjuvância. Se o meu paciente não melhora com nenhuma das outras terapias que a gente já ofereceu, a gente pode tentar o canabidiol isolado, tá? Aí tem que ser o canabidiol isolado, porque esse paciente não vai tolerar nada de THC nunca, tá? Então a gente pode tentar na esquizofrenia, mas mais estudos precisam ser feitos e a gente não consegue hoje utilizar com segurança. Agora a gente vai mergulhar no universo da gestação e lactação e cannabis, tá? Essa que é uma outra grande contraindicação relativa. Tem muitas pessoas que teorizam que cannabis durante a gestação é seguro, tá? Porém, o que a gente sabe é que nós temos sim, tá? Receptores canabinoides desde a nossa célula primordial, desde que a gente é a primeira célulazinha, e a partir disso, o nosso sistema endocannabinoide guia o nosso neurodesenvolvimento. As concentrações de anandamida e 2-AG, os endocannabinoides, ao longo do nosso neurodesenvolvimento, nós já conseguimos mapear essas concentrações e entender que cannabis interfere, tá, nessas concentrações ao longo do neurodesenvolvimento de longo prazo, tá, de um indivíduo. Inclusive, com estudos aí já comparando problemas de neurodesenvolvimento em pessoas adultas, tá, que utilizaram cannabis durante a gestação. Então, um estudo aí de muito longo prazo, com nível de evidência bem interessante. Então, a gente vai convencionar gestação, contraindicação absoluta, tá? Então, a gente vai entender agora, ó, no início da gestação, entre 4 e 6 dias, as concentrações de anandamida no útero definem a receptividade uterina para a implantação do embrião. Assim, a redução temporária dos níveis uterinos de anandamida, com a consequente regulação negativa da expressão dos receptores CB1 e CB2 no embrião pré-implantação, sincroniza o início da receptividade uterina e a ativação do blastocisto, permitindo a competência para a implantação. Então, nós temos uma interferência do nosso sistema endocannabinoide, um controle fino para o controle da implantação. A partir daí, eu posso ter algum problema, tá, nessa implantação, antes mesmo do meu embrião estar implantado.
Enquanto baixas concentrações de anandamida estão presentes no cérebro em meados da gestação, os seus níveis aumentam gradualmente ao longo do período perinatal até atingirem os níveis adultos. Então nós temos uma crescente, tá? Uma curva crescente que vem basicamente do zero e ela vai crescendo até a gente ter um indivíduo adulto. Se eu perturbo isso de algum jeito, colocando cannabis, por exemplo, eu vou perturbar o neurodesenvolvimento. Eu posso, então, mexer em como esse cérebro pode se desenvolver. Tá? Vale ressaltar que as concentrações de 2-AG excedem as de anandamida ao longo do desenvolvimento cerebral. E aí, em ratos, os níveis fetais de 2-AG são semelhantes aos observados em cérebros jovens e adultos em humanos, com um pico notável no primeiro dia após o nascimento. Então, nós temos o nosso sistema endocannabinoide floresce assim como nós, e nós entendemos já que qualquer perturbação nesse momento especial, que é o neurodesenvolvimento, que vai desde o embrião implantado até a maturação do sistema nervoso central, que é após os 21 anos de idade, qualquer suplementação de THC desnecessária, que não seja para suplementar uma falta, eu estou, então, potencialmente perturbando o sistema endocannabinoide, perturbando o neurodesenvolvimento dessa pessoa, tá? E isso não é apenas uma teoria, isso aí a gente já tem sinais muito específicos para suportar essa prática, tá? Olha, mais pessoas tentando entrar. Eu vou até desligar o som aqui. Vamos lá. E o que que nós sabemos hoje acerca da perturbação que é usar cannabis durante a gestação? A gente sabe que aproximadamente 1/3 do THC no plasma sofre transferência transplacentária após o fumo de maconha durante a gravidez. Então, o THC passa pela barreira hematoencefálica, tá? Portanto, levando-se em consideração a coincidência da expressão proeminente do receptor CB1 com a diferenciação neuronal, o direcionamento do caminho axonal e a seleção do alvo, efeitos no neurodesenvolvimento pela exposição intrauterina ao THC são prováveis. De acordo com isso, estudos longitudinais retrospectivos documentaram anormalidades comportamentais de longo prazo na prole exposta à maconha, incluindo resposta exagerada ao susto e habituação deficiente a novos estímulos em bebês, hiperatividade, desatenção e retardo cognitivo em alguns adolescentes. Então nós sabemos, isso aí já foi visto, tá? Que as pessoas que tiveram gestação utilizando cannabis, a prole apresenta alguns transtornos de neurodesenvolvimento, tá? Relacionados ao neurodesenvolvimento. Então isso já suporta também a contraindicação absoluta de cannabis no meio, né? Ao desenvolver, por exemplo, um desejo de gestação, ao manifestar um desejo de gestação, ou ao descobrir que está gestante. Eu não posso, né, prever, de vez em quando a gente vai estar, né, vai ser pego de surpresa, alguma das pacientes vai ser pega de surpresa, não tem como se preparar, a gente interrompe de imediato cannabis para aquela pessoa, para não perturbar aquele neurodesenvolvimento, tá? Mais importante ainda, sugere-se que o THC influencie as funções dos endocannabinoides ao aumentar sua síntese e liberação, particularmente a anandamida, de maneira dependente da concentração e dependente da atividade da fosfolipase D. Então, o THC ele vai aumentar o nível sérico da anandamida. E a gente sabe que aquele indivíduo vai ter uma curva ascendente, né, de anandamida no seu neurodesenvolvimento. Se eu tenho qualquer pico que vai perturbar para cima, eu tenho mais anandamida do que eu deveria, e isso vai gerar um transtorno de neurodesenvolvimento nesse paciente, tá? E já foram documentados realmente quais são esses transtornos. Então, resumindo, a literatura disponível para revisão sugere que não há uma quantidade segura de uso de maconha durante a gravidez e lactação. O uso de maconha tem o potencial de causar efeitos adversos na mãe, no feto e no desenvolvimento infantil a longo prazo. Mulheres pensando em engravidar ou grávidas devem interromper o uso de maconha, cannabis medicinal ou qualquer outro derivado de cannabis, tá? Seja o CBD, seja o THC. O CBD,
ele interage menos com o organismo da gestante, mas ele também passa pela barreira hematoencefálica, ele também mexe com os níveis séricos de anandamida, ele também eleva os níveis séricos de anandamida. Então a gente não é interessante realmente fazer em gestação, tá? Então a gente viu aqui, quando a nossa paciente manifestar o desejo de gravidez, quando ela descobrir uma gestação, a gente precisa interromper o uso de cannabis e manter interrompido pelo tempo que durar a lactação desse paciente. Aí sim, se for da necessidade do paciente, a gente pode pensar em reintroduzir para essa mãe que acabou de deixar de ser, de amamentar o seu filho, que já desmamou o peito para o filho. Então é mais ou menos isso, para a gente nortear essa conduta, tá? Gestação, contraindicação absoluta. Agora a gente vai entrar no universo das contraindicações relativas, tá? E aí, obviamente, contraindicações relativas, eu vou ter uma contraindicação que vai ser relativa ao CBD e eu também vou ter contraindicações relativas ao uso do THC e aos outros canabinoides também, tá? De maneira geral, a gente pode ter também algumas contraindicações pontuais. A gente precisa mergulhar primeiro em cima das contraindicações do THC, porque ele é tão mais difícil do que o CBD, né? Ele é tão mais mal compreendido do que o CBD, então faz sentido a gente começar por ele. Primeiro, lá na nossa anamnese, a gente perguntou para o paciente, não sei se vocês lembram, consumo prévio de cannabis. A gente já descreveu o consumo prévio de cannabis desse paciente. Então, se eu sei que ele é um paciente que tem uma intolerância ao THC, que ele utilizou cannabis uma vez na vida, não foi uma experiência agradável, que ele já utilizou cannabis, ele ficou ansioso, ele ficou paranoico, que ele tem um histórico de esquizofrenia na família ou que ele mesmo tem histórico de episódios paranoides ou esquizoides, esse paciente ele tem uma contraindicação relativa ao THC. Alguns pacientes vai ser absoluta, como na esquizofrenia, como a gente estava vendo. Então eu penso muito mesmo se vale a pena introduzir qualquer tipo de medicação que contenha THC para esse paciente ou não. E aqui, pessoal, intolerância ao THC, a gente também está falando intolerância completa, tá? Mesmo incluindo aqui os óleos full spectrum. Para quem não lembra, os óleos full spectrum são aqueles óleos que são padronizados, que tem mais ou menos ali uma proporção de 20 partes de CBD para uma parte de THC. Mesmo essa uma parte de THC, nas pessoas que têm intolerância, pode predispor, tá, a algum evento. Então não é interessante mesmo. Eu já tive paciente esquizofrênico que não me contou que era esquizofrênico iniciando um óleo de full spectrum e ele teve uma piora das vozes intrusivas, tá, na cabeça dele. Aí depois ele veio queixar que piorou as vozes da cabeça dele e aí nós tivemos que, obviamente, cancelar a medicação que ele estava fazendo e aí prescrever um canabidiol isolado para ele conseguir encontrar um equilíbrio dentro da cannabis e depois a gente desmamou cannabis para esse paciente, tá? Então, a gente mesmo num paciente que já estava equilibrado, que já fazia algum tempo que ele não tinha isso, uma dose de THC, qualquer que seja, mesmo nessa proporção de 20 para 1, não é indicada. A gente precisa pensar aqui num óleo broad spectrum ou no óleo isolado, tá? Se vocês se lembrarem, o broad spectrum é aquele óleo que eu consigo tirar o THC e os derivados de THC através de um processo industrial, né? Vocês estão lembrados disso da aula de farmacologia. Primeiro, nós já sabemos, né? Por que que a gente vai ter uma contraindicação relativa ao THC? Nós temos pessoas que metabolizam muito bem, obrigado. Nós temos pessoas que metabolizam mais ou menos. E nós temos pessoas que metabolizam muito mal. Esse grupo de pessoas, obviamente, a gente vai conseguir ter um pouco de sensibilidade durante a anamnese para pescar esse grupo de pessoas. Então, ali, naquelas perguntas de consumo prévio de cannabis, a gente vai tentar enxergar isso. Se a gente não conseguir, se o paciente for virgem de tratamento, o jeito que a gente vai ter para descobrir isso ou é tratá-lo com uma medicação isolada, ou então iniciar o start low, go slow, que a gente já viu, a gente vai ficar bem amigos, a gente vai cansar de ver por aqui, e ir subindo a escadinha até encontrar um efeito terapêutico ou então um efeito adverso dessa pessoa, tá?
Então, o metabolismo do THC, é importante que a gente martele isso, porque é algo extremamente necessário de estar em todas as anamneses. Não existe uma anamnese onde eu penso em prescrever cannabis, que o consumo prévio de cannabis não seja essencial de descrever por causa dessas contraindicações. E alguns fatores farmacocinéticos também vão influenciar isso, tá? A gente já tinha mencionado um pouco sobre a via oral e a via inalatória. A via oral sendo então a via preferencial, pelos motivos que a gente já discutiu, lembrando, revisitando a farmacologia, porque a biodisponibilidade vai ser menor, porque o tempo de atingir a dose de pico é também mais suave, é menor. Eu faço então uma modulação um pouco mais suave, o paciente vai cognitivamente entender melhor, tá? Nós temos na via oral a via preferencial, principalmente quando a gente está falando de THC, porque o THC ele tem esse potencial simpatomimético de do efeito bifásico. A gente pode perder a mão, a gente pode passar do ponto terapêutico do THC muito fácil pela via inalatória, pela via oral. Isso é um pouco mais difícil de acontecer, é uma via um pouco mais conservadora. Então a gente vai preferir. Se a gente estiver usando a via oral, a gente precisa entender a biodisponibilidade vai ser menor, a gente precisa ajustar um pouco de dose desse paciente e encontrar um equilíbrio, sempre dentro daquele pensamento de iniciar com a dose baixa, deixar o metabolismo do nosso paciente se acostumar com essa molécula para conseguir então subir. Se a gente não conseguir subir uma dosagem efetiva para o nosso paciente, se estiver sendo desconfortável do ponto de vista psicoativo, aí a gente aumenta a proporção de CBD para o CBD diminuir os efeitos psicoativos do THC, voltando para a zona terapêutica. Então a gente tem como fazer isso, tá? E quando administrado pela via oral, a absorção do CBD e do THC é lenta e errática. A gente tem que entender isso daí também, tá? Só nos lembrando um pouquinho da farmacocinética e farmacodinâmica. E aí, o contraste disso pela via inalatória. A gente vai discutir um pouco mais na frente também, alguns pacientes, né? Um paciente que eu tenho, na verdade, que é um paciente que pela via inalatória ele tem pensamentos e vozes intrusivas e pela via oral ele não tem. Ele não passa do ponto pela via oral. E talvez seja a velocidade de metabolismo que ele tem e que na via oral a gente não passa daquele ponto, não transborda o efeito bifásico para ele, mas na via inalatória ele transborda, ele passa do ponto muito fácil, tá? Existem esses pacientes que a gente vai conseguir pescar, tá? Qual que é a dosagem de qual via vai ser melhor, mas isso também é um trabalho que tem que ser supervisionado. Não vão ser todos os pacientes que a gente vai ter essa, vamos dizer assim, autonomia e essa liberdade, principalmente pacientes que a gente julgue que são mais susceptíveis a entrar num abuso de substância, tá? A gente tem que entender realmente essa diferença para falar de THC. Via oral e via inalatória são bem diferentes e a gente tem uma contraindicação relativa também, tá? Eu sempre vou preferir tirar o paciente da via inalatória e trazer para a via oral. Agora a gente vai falar um pouquinho em relação ao THC para o público pediátrico, porque essa é uma grande dúvida, esse é um grande ponto sensível da cannabis. Tá? O cannabis é segura para criança, THC é seguro para criança. Se a gente acabou de argumentar que o neurodesenvolvimento de uma pessoa ele obedece um crescente, né, de níveis de anandamida, níveis de 2-AG. Faz sentido eu passar a THC então, já que eu não posso botar na gestação, por que eu posso botar, né, num público pediátrico em desenvolvimento? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar o seguinte, THC para criança neurotípica, não tem necessidade nenhuma e talvez faça muito mais mal do que algum benefício, tá? Mesma lógica da criança do neurodesenvolvimento. Eu vou pensar em usar THC se eu verifico que aquela pessoa pode estar num desequilíbrio endocannabinoide, onde eu preciso suplementar a atividade da anandamida para ela, tá? E aí, nesse cenário, as crianças neuroatípicas, elas ganham, então, a possibilidade da gente tratá-las com um nível de THC muito baixo, tá? A gente chama aí quase que uma microdosagem de THC
dentro do que a gente chama de óleo full spectrum. A gente já discutiu isso hoje, aquele óleo que tem proporções fixas de CBD para THC, geralmente 10 para 1, 20 para 1, tá? 10 partes de CBD para 1 parte de THC. Quando a gente, então, não encontra o benefício terapêutico nessas crianças atípicas, e a gente tem que começar a pensar em introduzir uma medicação full spectrum para elas, eu preciso imaginar que o THC ele vai suplementar a atividade basal que a anandamida estaria fazendo, só que mesmo assim eu preciso começar de baixo, tá? Esse artigo daqui é um artigo de um israelense, o Dr. Adi Aram, que é uma das maiores sumidades aí na pesquisa da cannabis, e ele se dedicou a pesquisar a cannabis nas crianças e tratar crianças autistas com derivados de cannabis. Um ponto importante para a gente falar aqui antes da gente mergulhar nesse artigo é o seguinte: lá em Israel, os extratos de cannabis são extratos que têm uma quantidade relativamente alta de THC, tá? Geralmente eles têm 20 para 1, tá? Então é uma quantidade ali existente e microdosagem de THC nas medicações que eles chamam de full spectrum ou extrato completo, tá? Esse foi o primeiro estudo onde ele viu assim, essa revisão resume as evidências atuais sobre a segurança, tolerabilidade e eficácia da cannabis medicinal em crianças com epilepsia e com transtorno do espectro autista, ou seja, crianças com transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos neurológicos. O texto descreve os principais riscos associados ao uso do delta-9-tetraidrocannabinol, THC, e do CBD na população pediátrica, bem como o debate sobre a utilização do extrato da planta inteira para fins de um possível efeito comitiva, que a gente já tinha mencionado nas aulas anteriores, em oposição aos canabinoides puros isolados, que são mais padronizados e reprodutíveis. Então aqui, o Adi Aram, ele quis saber, ele quis encontrar a resposta se o extrato completo da planta é uma medicação segura, eficaz, para o público dessas crianças com transtornos neurológicos. E uma parte do problema que ele identificou foi isso daqui, ó. Muitas famílias se interessam por produtos com um teor relativamente alto de THC, o que traz um risco maior de graves comorbidades neurocomportamentais nessa população vulnerável, em comparação com a população geral. Então, esse objetivo aqui foi justamente para saber, o Full Spectrum 20 para 1, ele é bom ou ele é ruim? Porque essa padronização é muito interessante, tá? O 20 para 1, essa padronização, ela vai, então, se tornando um padrão industrial, tá? Nós temos, então, um padrão que nós consideramos seguro. Nós temos ali a presença de 1 mg de THC para cada 20 de CBD. Nós temos como fazer a conta pelo CBD, nós temos como fazer a conta pelo THC que está ali dentro. E isso tende, né, pelo que os estudos nos mostraram, tende a ser uma boa mistura que é eficaz e segura. Vamos ver aqui, ó. Esse estudo ele foi do mesmo ano, tá? Pelo mesmo pesquisador. E aí foi justamente o estudo onde ele foi botar aquele outro artigo à prova, tá? Esse estudo, controlado com 150 participantes, descobrimos que essa medicação, que é um extrato de planta inteira contendo 20 para 1 CBD e THC, melhorou comportamentos disruptivos em uma das duas medidas primárias de desfecho em um desfecho secundário. Um índice de sintomas centrais do transtorno do espectro autista com eventos adversos aceitáveis. Esses dados sugerem que os canabinoides devam ser investigados mais a fundo para o TEA. Então, o pessoal fez esse estudo randomizado, tá? Prova de conceito, e encontrou que as medicações 20 para 1, né, nessa proporção, foram eficazes na diminuição de algumas comorbidades comportamentais, em detrimento das outras medicações, tá? Do placebo, por exemplo. Nós temos aí o placebo, a medicação extrato da planta inteira e os canabinoides puros. Então aqui nós temos, né, demonstraram pela primeira vez em um ensaio clínico controlado com placebo que o tratamento com canabinoides tem potencial para diminuir os comportamentos disruptivos associados ao TEA com tolerabilidade aceitável e com uma eficácia um pouco melhor do que o dos canabinoides puros. Nós temos aqui o canabinoide puro e nós temos aqui o extrato na planta completa. Ele foi ligeiramente mais eficaz.
E isso é o que nós temos realmente, é, é o que eu tenho de prática clínica. Medicações full spectrum geralmente funcionam melhor do que as isoladas. Nós temos algumas crianças que vão utilizar isolado mesmo, que não vão poder utilizar o full spectrum, mas nesse cenário, pelo menos de crianças acima de 5 anos de idade, tá? Que foi inclusive uma das travas aqui desse artigo, tá? Crianças acima de 5 anos de idade. Nós conseguimos entender, então, que o full spectrum faz sentido para elas, tá? Então, estão entendendo que assim, a gente mergulhou a fundo, não foi? Nas contraindicações, a gente está aqui numa contraindicação aí numa indicação bem relativa, tá? Relativa ao quê? Relativa ao estado de doença dessa criança. É uma criança com transtorno neurológico. Então, a gente já tentou as medicações que a gente já tinha, não deu certo. Vamos utilizar cannabis. A gente pode utilizar o full spectrum nesse cenário, no cenário de uso compassivo. A gente já tentou outras medicações. Vamos tentar a cannabis como adjuvante, tá? E entendendo também que qualquer dose acima disso de THC, a gente está comprometendo a saúde do nosso paciente. Eu devo ser muito criterioso ao prescrever uma medicação para uma criança autista, tá? Aí eu tomo liberdade, eu vou aproveitar aqui que a gente está no nosso ambiente, tá? E eu sou responsável por tudo que a gente está tendo aqui de aprendizado. E eu vou dizer, eu não tenho confiança de passar óleo de associação para paciente pediátrico, tá? Não tenho, não é por desconfiar, a gente tem excelentes associações, associações que hoje estão chegando no nível que dá para confiar até, né? Mas eu tenho a preferência de um laboratório que me dê todas as análises. Próxima aula vai ser inclusive sobre análises, tá? Como identificar uma boa medicação, a gente vai ter isso. E aí eu já aproveito para trazer um problema para vocês. Para a população pediátrica, eu não confio em passar a medicação de associação, porque elas têm teor de THC geralmente flutuante, tá? Algumas associações que nós temos têm sim medicamentos maravilhosos, que apresentam os laudos, que apresentam todos os coeficientes, tá? Aí essas associações a gente pode considerar utilizar, mas é sempre um risco. A gente tem ali uma manipulação num ambiente não tão controlado assim como um laboratório, tá? Então fica a critério de vocês, mas a minha consideração prática é essa. Então a gente tem uma contraindicação relativa ao THC que é baseada na idade também, tá? Então nós temos realmente ali bem definido que a gente tem que evitar THC até os 21 anos de idade. Eu prefiro não utilizar, eu não vou utilizar se eu não precisar realmente de um uso compassivo de uma pessoa com transtorno neurológico, por exemplo, tá? E eu não devo utilizar o THC abaixo de 5 anos de idade. Então nós temos um intervalo aqui, ó, que vai de 5. Uia, meu Deus, o que foi isso? Nós temos então um intervalo que vai de 5 a 21 anos de idade, em que eu não posso utilizar, né, grandes doses de THC, eu não mereço utilizar nada de THC aqui, a não ser no uso compassivo, e abaixo de 5 anos eu não devo utilizar nada de cannabis, tá? Isso, pessoal, obviamente também no mesmo uso compassivo, tá? Outro dia eu atendi um paciente de 5 meses de idade. Dentro desse atendimento, foi um atendimento que eu fiz emergencialmente para a paciente, tá? Ela me contou, ela me relatou o seguinte: a criança foi diagnosticada com síndrome de West, que é uma epilepsia refratária a quase tudo, tá? E ela está internada na UTI, com 5 meses, na UTI Neoped. Já tentou todas as medicações anticonvulsivantes e nada a fez parar de convulsionar, tá? Nesse caso, pessoal, a gente está aqui respaldado pelo uso compassivo. Essa mãe me ligou em desespero para a gente tentar uma opção terapêutica porque já tinham se esgotado as outras. Nesse cenário, a gente iniciou um canabidiol isolado para ela, CBD isolado para ela. E, pessoal, essa mãe me ligou uma semana depois dizendo que a filhinha estava tendo alta da UTI. Ela parou de convulsionar e até agora ela não convulsionou de novo, fazendo canabidiol isolado, tá? Então, nós podemos, sempre no pensamento do uso compassivo, a gente vai dissecar o uso compassivo numa aula na frente, tá? A gente pode justificar a prescrição de cannabis dentro desse cenário, tá? Tentamos tudo que a ciência nos diz. Vamos tentar a cannabis na última opção.
tá? Então nós ainda somos orientados aí como a última terapia depois das outras terapias falharem e que faz sentido, né? Já que pelo menos temos a cannabis para recorrer agora de um jeito formal, tá? Então a gente consegue ajudar essas famílias e quem sabe assim trazer um pouco mais de informação e dados, né, e evidências. Então entenderam, nós temos uma limitação para o THC que ela é relativa à idade. 5 a 21 anos a gente não deve fazer em pacientes neurotípicos, né? E num cenário onde o paciente não precisa. Abaixo de 5 anos, não posso pensar em nada que tenha THC de jeito nenhum, tá? O CBD ele pode ser considerado ainda dentro daquele cenário do uso compassivo, tá? E aí a gente sempre vai preferir, todas as vezes que eu estou falando de THC, principalmente para o público pediátrico, eu tenho que me garantir realmente que eu vou estar dentro de uma proporção que é considerada segura, que já foi vista sendo segura, tá? Essa proporção de 10:1 aqui, também em casos muito severos de pacientes com paralisia cerebral, com dependências severas, pacientes realmente que precisam de uma outra abordagem, tá? Não são pacientes neurotípicos aqui. A gente não pode misturar os pacientes neuroatípicos que têm demandas neuronais e têm demandas cognitivas completamente diferentes com um paciente neurotípico, tá? Aí é onde entra bem a divisão bem clara do que é cannabis medicinal e cannabis adulta, tá? A gente tem que imaginar esse grupo de pessoas como um grupo de pessoas que eu posso ter mais liberdade para fazer até o THC. THC, nesses casos, pode neuroestimular essas pessoas a terem uma neuroadaptação, mas aí dentro daquele cenário do uso compassivo novamente. Vamos agora para o transtorno afetivo bipolar, que é outra área muito importante, tá? Que é uma controvérsia grande, que é um tabu grande ainda dentro do cenário da cannabis. Uma pausa para uma aguinha. Então, pessoal, o transtorno afetivo bipolar é outra controvérsia grande que a gente tem, tá? É um ponto sensível de discussão, principalmente com os colegas da saúde mental, porque os colegas da saúde mental passaram realmente os últimos 200 anos entendendo como a cannabis fazia mal para a psique do ser humano, né? Como a cannabis quebrava o ser humano, como a cannabis dissociava o ser humano. E hoje nós entendemos o potencial, né, benéfico de alguns canabinoides sendo feitos na proporção e na hora certa para a melhoria desses sintomas, tá? Para a estabilidade desses sintomas. Então, do mesmo jeito que a cannabis no seu abuso ela tira, ela consegue dar como conforto no seu uso consciente, no seu uso medicinal, tá? E aí, o que nós entendemos para o transtorno afetivo bipolar? O transtorno afetivo bipolar, né, nós temos ali um espectro de pacientes também, mas nos pacientes que têm ali aquela facilidade de entrar em mania e hipomania, nós tendemos, tá, a limitar o THC. Nós preferimos o CBD isolado para esses pacientes ou o CBD broad spectrum, tá? No transtorno afetivo bipolar, a gente vai ter a preferência pelo broad spectrum e pelos isolados. Porque o THC, ele pode ajudar a desregular ali o eixo da dopamina e da serotonina desse paciente. Nós temos aqui já uma explicação, né, bioquímica de como os canabinoides interagem com os centros cognitivos que são responsáveis ali pelo controle do humor. Vamos lá. A ativação do receptor CB1 inibe a adenilatociclase e diminui a produção do AMP cíclico. Essa ação afeta diversos processos intracelulares e, consequentemente, a neurotransmissão. Isso aqui é somente aquela explicação, tá, gente, de como o CBD age diminuindo os potenciais de ação. Vou resumir aqui para vocês, tá? O resultado é a inibição da despolarização neuronal, diminuição da geração do potencial de ação e, consequentemente, redução da propagação de impulso. Então, nós temos que um canabinoide que a gente conhece bem, que é o CB1, o CBD, perdão, ele consegue fazer essa hipomodulação, esse filtro, tá, para baixo. Assim, diminuindo a excitabilidade neuronal, que é
talvez parte da psicopatologia das pessoas que têm transtorno afetivo bipolar. Então, ao diminuir essa excitabilidade neuronal, a gente controla um pouco também o humor, tá? As ações comportamentais, os comportamentos do nosso paciente, tá? E apesar de escassos dados, e apesar de conflitantes dados em humanos e da ausência de ensaios clínicos controlados, aí vocês já vão ver, pessoal. Lembra que eu disse da ausência de evidências robustas em muitas áreas que nós temos? É um potencial que está sendo elucidado agora, e aí a gente vai saber muito bem para o que fazer e para o que não fazer, tá? Então vamos lá. As evidências discutidas acima mostram que tanto o THC como o CBD têm propriedades farmacológicas que poderiam ser terapêuticas em pacientes com TAB. Além disso, a evidência farmacocinética disponível indica métodos de administração ideais e controles de dosagem. Então aqui a gente já entendeu que cannabis tem potencial terapêutico para algumas coisas, em alguns comportamentos das pessoas com o TAB, e nós já entendemos também, já está muito bem elucidado, que nós temos vias de administração ideais e controles da dosagem. Porque pela via oral eu consigo ter previsibilidade e eu tenho mais segurança porque é uma via mais lenta, e pela via fumada é uma via de maior biodisponibilidade e é um efeito mais caótico, tá? Então, eu vou obviamente preferir pela via oral, e isso vai me garantir um pouco mais de segurança ali no tratamento de alguns comportamentos desse paciente, tá? Entendemos hoje que a intolerância ao THC provavelmente se dá por um erro inato do metabolismo. Lembra lá do metabolismo do THC de novo, sendo uma parte importante aqui das relações, tá? Talvez pela epigenética, que é então a capacidade que a gente tem, né, de treinar o nosso metabolismo, o nosso genoma para quebrar cannabis, por exemplo. A interação com medicações que se compartilham de via de metabolismo do citocromo P450 deve ser sempre pesquisada e utilizada na equação que irá prever um possível efeito adverso relacionado ao THC. Então, o seu uso ele deve ser considerado, tá? Aqui, pessoal, nós temos também uma coisa muito importante. A gente não vai simplesmente desprescrever as medicações tradicionais, a gente já viu isso, a gente não vai ser anticientífico, tá? Não seja anticientífico. Não seja iatrogênico, tá? Não seja extremista. A gente vai precisar primeiro organizar a vida do nosso paciente. E a gente não vai sair desprescrevendo medicações que a gente sabe que são primeira linha, que são efetivas para o tratamento do nosso paciente. A gente vai tratar o paciente em adjuvância, tá? E aqui a gente sabe bem que cannabis é um excelente catalisador para psicoterapia. Eu não posso simplesmente confiar em cannabis e esperar que a minha prescrição de cannabis vá resolver os problemas de um paciente bipolar. Não vai, tá? Nós precisamos utilizar desse catalisador, que é a cannabis, de reconectar o paciente com algumas emoções, de reconectar o paciente com alguns comportamentos e equilibrar ele em alguns outros comportamentos, para então utilizar a psicoterapia para moldar e fazer uma neuroadaptação nesse paciente, tá? Então não é só cannabis, cannabis é um bom catalisador para tratar os pacientes com transtorno afetivo bipolar dentro de um cenário psicoterapêutico, tá? Vocês não imaginam a quantidade de psicoterapeutas que me ligam perguntando o que foi que eu fiz. O que foi que você fez que agora eu estou conseguindo acessar algumas coisas do meu paciente que ele nunca conversou comigo em 2 anos de terapia. Então é mais ou menos por aí, pessoal. Cannabis não é milagroso, mas é um excelente catalisador para algumas coisas. E o THC, no meio disso tudo, a gente vai ver mais na frente um pouquinho, que é durante o efeito psicoativo do THC que a gente reabre algumas capacidades de aprendizado, tá? Durante um efeito controlado, isso é uma coisa benéfica. Agora, num efeito de pico, tá? Num efeito de biodisponibilidade elevada, eu entro em contato com os efeitos colaterais, eu reabro essa capacidade de aprendizado tanto que eu não gravo nada. Então eu realmente prejudico a minha memória. Legal. Vamos fechar então o que a gente vai resumir então do transtorno afetivo bipolar, tá? E a gente vai preferir a via oral. Via oral vai ser sempre a mais preferida. Toda vez que a gente tiver um paciente bipolar que fuma cannabis, que chega fumando maconha,
Esse hábito ele tem que ser prontamente desaconselhado, ele tem que ser uma das prioridades de tratamento. A gente precisa fazer a redução de danos e trocar esse hábito do paciente pela via oral. Esse processo de adaptação da via fumada para a via oral, ele dá mais trabalho, tá? Porque é um paciente que ele está acostumado com um high, ele está acostumado com um efeito psicoativo e a gente precisa trazer um efeito que ele vai ser muito mais suave, tá? Que ele não vai chegar nesse ponto daqui. Então a gente precisa fazer o paciente entender que esse efeito psicoativo tá aqui embaixo é uma coisa muito boa, tá? Aqui em cima é uma coisa não tão boa assim, para a gente conseguir trazer ele para um cenário medicinal de novo, né? Isso o paciente que ele vai ser mais, obviamente, susceptível ao abuso de substância, aquele paciente que a gente identifica que ele fuma maconha, por exemplo, tá? E aí é trocar a via fumada pela via oral. A gente estabiliza bastante a mente desse paciente pela justificativa farmacocinética, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. Segundo ponto é que CBD ele é tranquilo. CBD ele é utilizado como modulador de humor. Ele é ansiolítico. Ele é estabilizador de humor em algumas doses e em alguns cenários. Então nós conseguimos pensar assim, o CBD ele faz um papel importantíssimo de modulador de humor. Obviamente eu preciso imaginar, eu posso fazer THC nesse paciente, é um paciente que na minha anamnese eu identifico que ele talvez possa, que ele é um paciente que não tem tendências esquizofrênicas, ele não tem tendência a psicose ou ataque cardíaco ou ansiedade, eu posso pensar no full spectrum para ele. Se é um paciente que eu identifico qualquer tipo, né, de red flag, de pulga atrás da orelha, eu vou só com o CBD, tá? Aí eu vou só com o CBD isolado, ou então, de novo aqui, o broad spectrum ou o isolado, tá? De novo, preferindo a via oral. Agora a gente vai entrar um pouco no assunto da cardio, arritmias. Arritmias que são contraindicações relativas, tá? Obviamente, ao THC. A gente também pode falar que a gente vai falar de TAC, mas também a gente vai falar de BRAD. E as bradiarritmias a gente vai atribuir ao CBD, as taquiarritmias a gente atribui ao THC pelas relações que o nosso sistema endocannabinoide tem com os nossos receptores. Então, a gente sabe que um dos efeitos do consumo de THC, da intoxicação de THC, é a taquicardia, é um dos efeitos que começa primeiro, tá? E esse efeito ele é dose dependente, ou seja, quanto maior a dose, maior a chance de eu pular, né, de eu passar do ponto, e está relacionado com o aumento da sensação subjetiva de dispneia e batimentos ectópicos frequentemente encontrados na intoxicação pelo THC. Mas como o THC age aumentando a frequência cardíaca? E aí a gente tem que entender a relação que o nosso sistema endocannabinoide tem com os receptores adrenérgicos e noradrenérgicos. THC, então, ele aumenta o nível de anandamida. O nível de anandamida vai aumentar, né, a liberação de catecolaminas, e a liberação de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, vai então estimular o sistema nervoso simpático do paciente e elevar a frequência cardíaca. Noradrenalina e adrenalina são, né, estimulantes da frequência cardíaca. Então, nós também temos uma reação cruzada do THC, que reduz a atividade do meu sistema nervoso parasimpático. Então, o parasimpático ele é inibido, o que deixa o paciente que tem uma predisposição a arritmias mais susceptível a entrar em arritmia, tá? Então, ele vai ter ali uma ligeira predisposição aumentada a fazer mais arritmias. Isso dentro de um cenário que o meu paciente, então, ele está bem adaptado, ele não tem arritmias há algum tempo, eu posso considerar prescrever full spectrum para ele, até uma dose um pouco maior de THC, se for um paciente idoso e eu tiver que entrar com 1:1 de THC, por exemplo, para esse paciente, tá? Eu posso entrar com uma dose de THC relativamente até alta para esse paciente, se a arritmia dele estiver controlada. Se a arritmia dele estiver não controlada, aí esquece tudo e vai tratar a arritmia, é emergência, tá? Se esse paciente está tendo episódios de arritmia frequentes,
E aí é obrigação do médico na anamnese pesquisar. O senhor já teve arritmia? Ah, meu filho, eu tenho de vez em quando uma batedeira no peito. De vez em quando eu sinto aqui uns batimentos, o coração na boca e tal. Obviamente, eu preciso de uma avaliação cardiológica para esse paciente. Eu preciso de um Holter. Eu não vou prescrever cannabis para esse paciente. Na primeira consulta, pelo menos não, tá? Fator de segurança para mim e para o paciente. Você vai mandar ele para um cardiologista que você confie, vai pedir uma avaliação, vai pedir um Holter, vai pedir um eco e ver se está tudo certo. Se vier tudo bem, aí você prescreve. Eu já tive que fazer isso com alguns pacientes, tá? Paciente que chega com arritmia tomando 2 ou 3 antiarrítmicos, eu preciso me certificar que esse paciente não tem nenhuma chance de entrar em arritmia de novo. Ele tem chance, claro, ele toma 3 antiarrítmicos, mas se a arritmia dele está bem controlada, geralmente a gente tem ali um equilíbrio, tá? Dentro de um cenário também que o paciente ele precisa ser bom metabolizador para ele ter uma experiência agradável, senão eu desregulo tudo, né? Obviamente isso daí é muito individual. Na anamnese a gente consegue pescar vocês utilizando o modelo de anamnese que a gente deu, tá? Histórico de arritmias contraindica cannabis? Não, depende, tá? Depende se a arritmia estiver bem controlada. Exatamente isso que a gente acabou de discutir. Então, para esses pacientes, eu até posso pensar numa dose de THC mais alta, mas aí lembrando que eu vou preferir utilizar uma dose de CBD sempre junto da dose de THC, para que o meu paciente não entre tanto na onda dos efeitos psicoativos do THC. E o CBD age então como esse filtro modulando na função do THC. Arritmias cardíacas em atividade vão contraindicar o THC, assim como o CBD também, tá? Não vai fazer sentido a gente fazer CBD num paciente que está com arritmia, na emergência. Aí a gente precisa fazer o quê? É referenciar esse paciente e transferir ele para um lugar que vai conseguir resolver ou tratar a arritmia dele, pelo menos, tá? E agora a gente vai falar das contraindicações relativas ao CBD. Isso tudo que a gente falou foi contraindicações relativas mais ao THC. Tá vendo que é um pouco mais complicado o tal do THC, né? Esse danadinho do THC aí. É por isso que o pessoal tem tanto medo dele, porque ele é um pouco mais difícil de entender, mas ele também não é um bicho papão, tá? A gente vai falar agora do CBD. O CBD tem pouquíssimas contraindicações, tá? Aí eu gosto de trazer um raciocínio. Algo que tem poucas contraindicações, isso é uma definição de algo que é seguro para a maioria das pessoas. Vocês concordam comigo? Se algo tem poucas contraindicações, eu posso dizer que é uma coisa segura, tá? Só que, obviamente, existe um cenário das pessoas que não vão poder consumir CBD também, assim como tudo nessa vida. CBD possui pouquíssimas contraindicações, a gente já viu aqui, né, a máxima que vai ser o que? Gestação e lactação, não é mesmo? A gente já viu aqui que não dá para fazer cannabis de nenhum tipo, pela via oral, pela via inalatória, em mulheres gestantes ou que manifestem o desejo de gravidez ou que estão em lactação, tá? Puerpério imediato também, como a gente já viu. Alergia prévia ao CBD. Eu nunca vi ninguém com alergia ao CBD. Isso aí eu nunca vi, tá? Mas é teorizado que ela possa existir, assim como a gente pode ter alergia até à luz do sol. Então, temos que considerar que é uma parcela muito pequena, que particularmente eu nunca vi, tá? Vai ter alergia ao CBD. Eu tenho inclusive um paciente que ele é alérgico a quase tudo nessa vida e ele não é alérgico ao CBD, a gente consegue fazer. Ele fez um teste alergênico, um teste alérgico, não sei como é que chama, desculpa pessoal. Um prick teste daqueles, tá? De ver alérgenos e tal. Ele não é alérgico ao CBD, ele fez o teste antes, ele iniciou com canabidiol isolado, a gente foi introduzindo o canabidiol isolado, ele não teve nenhuma reação. A gente introduziu o full spectrum, ele também não teve nenhuma reação. Ficou muito bem. E hoje a gente consegue fazer anti-inflamação nesse paciente com CBD e CBG, igual o ibuprofeno que ele não pode tomar, por exemplo, tá? É um paciente muito raro, é muito difícil acontecer, tá? Eu nunca vi alergia ao CBD. Até os pacientes ultra alérgicos que eu tenho toleram muito bem o CBD, mas sempre considerar, tá? Tem que perguntar. Às vezes o paciente, um ponto importante aqui, quase que eu ia pulando. Um ponto muito importante. Alguns pacientes vão desenvolver rash cutâneo. Rash cutâneo e você não sabe de onde está vindo. Ah, doutor, eu estou com alergia ao CBD. Geralmente a gente precisa ir procurar qual é a fonte, qual foi o fabricante. E esse é um ponto que também adiciona
ao assunto da aula da próxima semana, tá? Da próxima semana que eu digo, porque quinta-feira eu não vou conseguir dar aula para vocês, tá, pessoal? Inclusive falando da importância da gente ter os certificados de análise para metais pesados e para contaminantes, pesticidas e herbicidas, tá? Alguns pacientes meus desenvolveram rastro cutâneo, é uma medicação específica de uma associação específica, porque eles usavam um pesticida para poder matar as pragas que estavam ali consumindo as florzinhas de cannabis. Então, intoxicou o pessoal com o óleo que eles fizeram, tá? Então, é muito importante que a gente tenha realmente esse cuidado com nossos pacientes de fornecer para eles contatos de medicações que a gente ateste o nível de qualidade delas, tá? Porque senão a responsabilidade no final das contas é sua. Esse paciente, eu médico tive que chegar e falar assim, vamos trocar, tá, o seu fornecedor, eu vou pagar para você um outro frasco chegar, porque é minha responsabilidade. Tá? E aí, com essas coisas, a gente vai aprendendo o que fazer e o que não repetir, tá, pessoal? Não achem que isso não acontece na prática clínica, não precisem ficar com medo disso daí também, tá? Bradicardia, se vocês se lembram, eu falei um pouco de bradicardia. A gente falou da taquicardia em relação ao THC, mas eu preciso falar da bradicardia em relação ao CBD. Na minha vida, eu só tive um paciente que teve que abandonar o tratamento dele por fazer uma bradicardia de 27 batimentos por minuto à noite. E é um paciente também obeso, colega médico, e que tem uma apneia do sono importante, tá? Aí para esse paciente a gente não conseguiu continuar, apesar que ele disse que foram as melhores noites de sono da vida dele, tá? Mas aí ele ficou com medo realmente e não continuou o tratamento. Entendo completamente. É uma contraindicação relativa ao uso do CBD. Se você sente uma bradicardia e é uma bradicardia com potencial fatal, potencial, né, de trazer aí um evento, né, uma sequela, alguma parada cardíaca ou uma baixa oxigenação cerebral, por exemplo, a gente não pode deixar o nosso paciente susceptível a isso, a gente tem que contraindicar, tá? Mas isso daí, obviamente, é naquele paciente que vai monitorar o sono através do smartwatch. Lembra que eu disse para vocês que isso daqui era um salva-vidas, que era uma excelente fonte de aquisição de dados? Realmente, tá? O paciente não vai fazer mais CBD porque ele viu no Apple Watch dele que ele fez uma bradicardia importante. E agora a gente já falou um pouco sobre, né, as contraindicações relativas às interações medicamentosas, na aba de interações medicamentosas, lá em farmaco, lembra? Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os anticoagulantes, porque é realmente algo que eu vou conseguir botar na mesa e pesar. Será que vale a pena fazer, velho? Será que realmente vale a pena eu mexer com isso? Porque geralmente dá mais trabalho do que benefício terapêutico. Então eu preciso botar na balança se faz sentido ou não. Se o meu paciente é um paciente que já tentou todas as outras coisas, não tem mais nada para eu tentar, e aí vale a pena tentar, aí talvez valha, né? Aí é onde você, enquanto médico assistente desse paciente, vai botar na balança se vale a pena ficar fazendo a manutenção pelo benefício terapêutico que esse paciente pode colher, ou se não tem uma outra alternativa mais fácil e com menos interações, tá? Esse raciocínio não é tão difícil da gente exercitar ele na nossa prática clínica. E aí, a cannabis a gente sabe que ela interage com esses anticoagulantes de diversas maneiras, mas o pior delas, né, a pior maneira delas é que os canabinoides aumentam os níveis séricos dos anticoagulantes e isso aumenta o potencial de sangramento, tá? Então, o paciente em uso de anticoagulantes precisam monitorar de perto seus exames relacionados à atividade de coagulação, porque ela vai estar ali alterada. E aí a gente precisa fazer o TP, TTPA e o INR desse paciente constantemente, tá? Principalmente nos primeiros meses de tratamento tem que ser mensal. A partir do terceiro mês a gente vai fazer trimestral. E aí, a partir do ano, se provar realmente sem interações, a gente consegue fazer semestral, tá? Bom, o mecanismo a gente já viu, é interação ali com o nosso querido e potente citocromo P450. Alguns canabinoides, como o CBD e o THC, eles vão interagir sim com anticoagulantes. E aí a gente pode ter um probleminha, tá? Esse paciente é um paciente que vai me dar uma dor de cabeça danada. Ele vai falar comigo todo mês, ele não vai marcar consulta todo mês. É um paciente que a gente precisa realmente ter mais cuidado, né? Já que a responsabilidade desse acompanhamento é nossa. E aí a gente precisa realmente
botar na balança. Vamos fazer? Vamos. Eu tenho 3 pacientes hoje, tá? 3 que escolheram fazer. Me pediram para fazer, tá? Mesmo assim eu quero fazer, eu já estou habituada a monitorar meu INR mensalmente. Eu já estou habituado a monitorar meu INR, meu TP trimestralmente. Então tudo bem, vamos fazer. Se isso não é desconfortável para o paciente, não vai ser para mim também, tá? A gente conseguiu um excelente resultado terapêutico para uma das pacientes que eu trato que usa varfarina. Ela tinha uma enxaqueca crônica de 12 anos, que agora ela não tem mais a enxaqueca crônica. Pontualmente, alguns dias perdidos no mês, ela tinha 3 ou 4 por semana. A gente conseguiu um sucesso terapêutico, que é um alívio gigantesco, que justifica, tá? Justifica essa manutenção cuidadosa para essa paciente. Para ela, ela vai fazer feliz de não estar sentindo a dor de cabeça, e a gente precisa fazer feliz também. Mas para alguns pacientes, realmente, a gente vai ter que falar assim, tá, acho que nem faz tanto sentido. A gente pode tentar, mas se a gente começar a ver algum problema, a gente para, tá? E é o que geralmente acontece. Eu já tive que deixar mais pacientes, né? Eu já tive que suspender cannabis para mais pacientes usando anticoagulantes do que manter cannabis para os pacientes utilizando anticoagulantes, tá? Então, a gente realmente precisa tomar esse cuidado, monitorar a TGO, TGP, INR-TP, ureia e creatinina desses pacientes inicialmente mensal, aí depois trimestral e trimestral e depois semestral e semestral. Tá certo, pessoal? Bom, essa aula eu sei que ela é um pouco enfadonha, ela é um pouco chata, ela é de coisas que a gente talvez esteja cansado de saber, mas é importante a gente se lembrar, tá, das contraindicações. E essa aula talvez dê muito mais segurança na sua prática clínica do que as outras, né? Porque agora a gente sabe o que não fazer, pelo menos evitar os erros grotescos a gente sabe, tá? Então era isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês estejam gostando aí da nossa didática, do jeito que a gente está construindo conhecimento. Volto a dizer, viu? Espero que vocês ainda interajam aí comigo para me dizer o que, que vocês esperam, como é que está sendo a experiência de vocês, para a gente conseguir melhorar o ambiente aqui para as pessoas, para os próximos alunos. E é isso daí, pessoal. Vou interromper a gravação aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar aí que a gente vai tirando. E a nossa próxima aula, que vai ser na próxima segunda-feira, tá? Porque essa semana aqui eu infelizmente não vou poder dar aula para vocês. Na quinta a gente vai deixar para a segunda e vai ser sobre entendendo o COA, o certificado de análise, que é o laudo que as empresas têm que fazer, tá? Para dizer para o médico, olha só o que tem dentro aqui do meu frasco, tá? Então a gente vai entender na prática a necessidade dessa ferramenta que garante muita segurança na nossa prática clínica, tá? Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Até a próxima aula e vamos interagir um pouquinho se vocês quiserem. Valeu!